turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está me assistindo, mas vamos lá, né? Voltando para os nossos trabalhos. Na aula passada, nós começamos a estudar a relação jurídico-tributária, não foi isso? Desde a sua previsão legal, que a gente chamou de hipótese de incidência, o fato gerador em abstrato, e a sua ocorrência verificável no mundo, materialmente, fato gerador ou fato gerador em concreto. Sobre isso, o que eu preciso dizer para vocês, adiantar para vocês? Parte da doutrina, né, entende que, de fato, quando eu estou falando da previsão legal, o mais adequado, a nomenclatura mais adequada, seria hipótese de incidência, porque eu estou falando de uma hipótese, de uma situação prevista em lei, que uma vez ocorrida materialmente, verificável no mundo, aí sim se torna fato. Não é isso? Não obstante, eu adianto para os senhores e as senhoras, né, para todos e todas, que o Código Tributário Nacional, ele consagra a nomenclatura fato gerador. Então, quando eu estiver falando de fato gerador no Código Tributário Nacional, eu estou falando da hipótese de incidência. Mas eu preciso trazer essa informação para vocês, porque, às vezes, na prova vai estar lá hipótese de incidência. E se você não souber do que se trata da hipótese de incidência tributária, que nada mais é do que a previsão legal acerca do fato imponível à tributação, você pode passar batido. Então, hipótese de incidência, fato gerador em abstrato, previsão legal. Fato gerador concreto, aí sim. Eu sei que a minha hipótese de incidência é verificável. O sujeito passivo incorreu em um fato, em um ato, em uma situação jurídica eleita pela norma tributária para que, em face da capacidade econômica, ostentando um signo de riqueza, por essa escolha, o cidadão tenha que pagar um tributo. Então, vamos lá para aquela linha do tempo, e me permitam aqui a ausência, para que vocês tenham total visão dessa linha do tempo, a gente retomar de onde paramos na aula passada. Então, eu já passei para vocês que a hipótese de incidência é a previsão legal, né? Isso, que os requisitos da hipótese de incidência, todos os elementos da hipótese de incidência que precisam estar lá estão no artigo 97. Eu tenho o sujeito passivo, quem paga o tributo precisa vir na hipótese de incidência. Opa, sujeito passivo aqui embaixo. O sujeito ativo, obviamente, é aquele que detém a competência tributária. Sujeito passivo, aquele que será responsável pela obrigação tributária, pelo adimplemento. Esses são os aspectos subjetivos da hipótese tributária. Aquele que é ou contribuinte ou responsável tributário. Meus aspectos quantitativos da hipótese de incidência também precisam estar previstos na minha lei, na minha hipótese de incidência. A alíquota é base de cálculo. Lembre-se, tudo isso compõe o princípio da legalidade. Por fim, um aspecto penal, se for o caso, a multa, ela precisa estar prevista também dentro da hipótese de incidência. Uma vez incidindo o cidadãozinho no fato, ato ou situação jurídica hipoteticamente prevista em lei, em lei, dá-se por ocorrido o fato gerador. Se você der uma olhadinha aí comigo no artigo 114, artigo 115 do Código Tributário Nacional, é ele que trata do fato gerador, da obrigação tributária principal, bem como da acessória. E depois continua regulando no 116, 117, 118. Uma vez ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária.
Nascida a obrigação tributária, que nasce junto com o fato gerador, mas não nasce junto com o crédito tributário, e nisso a obrigação tributária se difere da obrigação cível. Porque quando eu falo em obrigação cível, lá, que a gente estuda direito das obrigações, o direito de crédito, ele nasce com a obrigação. No direito tributário, não. O crédito tributário, ele só vai nascer pós-lançamento, que está lá no 142 do Código Tributário Nacional. Isto se for possível lançar o tributo, uma vez que, tendo havido a decadência ou exclusão por isenção, no caso de tributo, anistia no caso de multa, não vai se poder constituir o crédito tributário. Lembra disso que eu falei? Decadência é antes da constituição do crédito tributário. Constituído o crédito tributário, o cidadãozinho será notificado e terá que fazer o quê? Pagar. Ou fazer esse pagamento espontaneamente, a depender do tipo de lançamento, como é o caso do lançamento por homologação, e a gente vai ver isso lá na frente. Não pagando, a Fazenda vai verificar se esse crédito está suspenso por uma das situações previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, ou se houve o pagamento de outra forma, nos termos do 156. E observem, enquanto a exclusão está antes da constituição do crédito tributário, quando eu falo em suspensão ou pagamento, obviamente, causas de extinção do crédito tributário nos termos do 156, eu só posso falar depois de constituído o crédito tributário. Então, quando eu falo em exclusão, é antes da constituição do crédito tributário. Porque a exclusão ela vai impedir o lançamento. A decadência vai impedir o lançamento. Uma vez constituída, eu só posso ter ou pagamento, ou uma causa de suspensão, ou o inadimplemento, que é esse asterisco aqui, que dará origem à ação de execução fiscal, salvo se o crédito estiver o quê? Prescrito ou suspenso. Então, dentro dessa linha aqui, gente, primeira informação que a gente precisa fazer, notar, né? Guardar, melhor falando. Quando eu falo em decadência, eu estou falando desse momento aqui de constituição do crédito tributário. Quando eu falo em prescrição, eu estou falando desse momento aqui, exercício do direito subjetivo de ação da Fazenda Pública. É nisso que consiste a diferença entre decadência tributária e crédito tributário. Então, a decadência é a perda do direito de lançar. A prescrição é a perda do direito de cobrar por meio da ação. Reservem essa informação, porque precisaremos dela mais à frente, quando estudarmos decadência e prescrição. Mas aqui eu já preciso localizar vocês, porque a prova vai perguntar, ainda que você não conheça as hipóteses de prescrição, de decadência, você já sabe localizá-las dentro da linha do tempo da relação jurídico-tributária. Certo? Lê, ficou bom. Ficou? Assim espero. Se não ficou, a gente vai chegar lá. Certo? Pois bem, assim sendo, vamos começar por obrigação tributária. Dê uma olhada lá no Código Tributário Nacional. Vocês vão observar que o Código Tributário Nacional, ele é composto por 2 livros. Livro primeiro, livro segundo. Aline, não estou vendo isso. Meu filho, vá no índice sistemático do Código Tributário Nacional. Achou? Não, que eu não peguei o vadimécum, pois bem, você já sabe, a aula da tia Aline tem que estar com a legislação na mão. No meu livro primeiro, eu tenho o Sistema Tributário Nacional. No meu livro segundo, eu tenho normas
gerais de direito tributário. E esse livro segundo, ele é dividido em 4 títulos. O primeiro título trata da legislação tributária, nós já estudamos parte disso, depois voltaremos dentro de uma sistemática de estudo mais adequada para que guardemos com mais facilidade essa informação. Título 2, obrigação tributária. Título 3, crédito tributário. Título 4, administração tributária. É disso que trataremos daqui para frente, dessas normas gerais aplicadas a todas as espécies tributárias, inclusive aquelas novinhas criadas, né, pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, hoje estamos começando obrigação tributária. E para entender obrigação tributária, eu preciso saber o que é obrigação. E onde está o conceito de obrigação? O conceito de obrigação a gente encontra lá no Código Tributário Nacional. A gente estuda obrigação no Código Tributário Nacional? Não. A gente estuda no direito civil. O que é obrigação? Obrigação é uma relação jurídico transitória dotada de, em suma aqui, tá? Sujeitos e prestação. Não é isso? Eu tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo, ou na sinalagmática, ambos ostentando a mesma condição, credor e devedor. Exemplo, contrato de compra e venda, em que um é obrigado a entregar um objeto, uma prestação a outro, seja de pagar, fazer ou não fazer. Quando eu falo em obrigação tributária, eu tenho que trazer esse conceito do direito civil para cá, para a relação jurídico-tributária. Nossa, Aline, mas eu vou ter que estudar direito civil para aprender tributário? Lógico, meu amor. Direito é uno. A gente divide o estudo dele em matérias para facilitar a sua aprendizagem. Mas a gente precisa aprender a estudar, a ler o direito de forma holística. Então, o conceito de obrigação está no direito civil e a gente traz ele agora para o âmbito do direito tributário, que se trata de uma relação jurídico-tributária transitória. E por que transitória? Uma vez cumpridas as obrigações, tchau e bênção, né? Vai na fé que eu vou também. Onde um é obrigado a um objeto, ao outro, a uma prestação. E no caso do direito tributário, eu tenho uma relação jurídica sinalagmática, onde um é obrigado ao outro, onde as partes ostentam a mesma condição, simultaneamente, a depender do ponto de vista, como num contrato de compra e venda, onde um tem o dever de pagar e tem o direito de receber, onde outro tem o direito de receber e o dever de entregar? Não. Aqui é uma obrigação simples, onde eu tenho de um lado o Estado credor, sujeito ativo da relação jurídico-tributária, do outro lado, sujeito passivo, o devedor, o contribuinte ou responsável tributário, que tem o dever de pagar o tributo, uma vez que incidiu a sua conduta na hipótese de incidência, dando origem ao fato gerador e à obrigação tributária a ser constituída. Captou? Então perceba, a minha relação jurídica tributária, quanto ela possui sujeitos e objeto. E quanto ao objeto, a minha relação jurídico-tributária ela pode ser uma obrigação cujo objeto é principal
ou acessório. Qual a diferença? Artigo 113 do Código Tributário Nacional. Vamos entender isso de uma vez por todas. Quando eu falo em obrigação tributária principal, já adianto aos senhores, eu estou falando sempre em obrigação de pagar. Seja tributo, seja penalidade pecuniária, multa tributária. Quando eu falo em multa tributária, eu estou falando em obrigação tributária principal, dever de pagar tributo. Dívida tributária, que decorre do tributo. Melhor falando, dever de pagar tributo é o tributo mesmo. Mas penalidade pecuniária é dívida que decorre do tributo, de tributo. Então, é uma obrigação principal. Quando eu falo em obrigação tributária acessória, dentro do direito tributário, eu estou falando em obrigação de fazer ou não fazer. Eu estou falando em deveres instrumentais, que têm por serviço facilitar a arrecadação, a fiscalização. Vamos dar uma olhadinha no 113? Olhem aí comigo o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Para a gente entender isso perfeitamente, porque a gente vai precisar desses conceitos daqui para frente, para estudar todo o resto da matéria. Artigo 113. Capte, a obrigação tributária é principal ou acessória. Ou é de pagar, principal, ou de fazer ou não fazer. Parágrafo 1º trata da obrigação principal. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, ocorreu a hipótese de incidência, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária ou multa e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, ou seja, uma vez pago o tributo, acabou a obrigação, vai com Deus. Então perceba, o Código Tributário Nacional, quando ele fala em pagamento, pagar, eu estou falando de obrigação tributária principal, seja de tributo, seja de multa, penalidade pecuniária, que decorre de tributo. Parágrafo 2º, veja aí comigo. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Primeira informação. Quando eu falo em obrigação tributária para principal de pagamento, eu estou falando em lei. Lei estrito sensu. Pagamento de tributo, bem como direito punitivo estatal, invasão de propriedade e liberdade, só podem ser veiculados por meio de lei. Então, a minha obrigação tributária principal sempre será objeto de lei estrito sensu. Sua veiculação vem por meio de lei. Quando, por sua vez, eu estou falando de obrigação tributária acessória, aqui eu já posso falar em legislação, que é uma obrigação de fazer, por exemplo, emitir nota fiscal, é um dever acessório instrumental que deve ter o contribuinte, que deve realizar, fazer o contribuinte para fins de facilitar a fiscalização e a realização do crédito tributário, bem como obrigações de não fazer. Exemplo, não criar embaraços à fiscalização tributária, não rasurar seus livros fiscais obrigatórios. Então, quando eu falo em obrigação de fazer ou não fazer, eu estou falando em deveres instrumentais, obrigações instrumentais que têm por fim
efetivar a obrigação tributária principal. E aqui eu falo em legislação. A legislação tributária autoriza comportamentos que o Estado imponha, comportamentos de fazer e não fazer ao sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Existe uma discussãozinha, tá, sobre isso, no que diz respeito, olha, mas em face do princípio da legalidade, lá no artigo 5º, inciso 2, poderia o Estado me impor obrigações de fazer ou não fazer por meio de ato infralegal? Porque observe, lembra lá quando a gente estudou legislação? Lembro, você falou que era da Constituição até a portaria, isso. E tá tudo bem. Pode sim, segundo jurisprudência e parte da doutrina, existe parte da doutrina que defende que não pós-88, minoritária, majoritariamente sim. Por quê? Porque quando a lei institui o tributo, além do exercício da competência tributária, o Estado também, por meio do seu executivo, nos termos do artigo 84.4 do Código Tributário Nacional, da Constituição Federal, autoriza o poder o quê? Regulamentar. E esse poder regulamentar, ele pode, no intuito de efetivar a lei, a arrecadação do tributo, impor comportamentos ao contribuinte. Então, pode sim. Então, percebam, quando eu falo em obrigação tributária principal, preciso de lei. Quando eu falo em obrigação tributária acessória, legislação. Lei estrito sensu, bem como outras normas infralegais. Atenção! Obrigação acessória segue a sorte da principal no direito tributário? Porque a gente aprende essa lição lá no direito civil, não é isso? Que o acessório segue o principal. A obrigação acessória segue a sorte do principal. E no direito tributário? Por exemplo, um ente imune. Eu acho que eu falei isso já para vocês. Um ente imune. Uma entidade imune, assistencial imune. Ela não tem a obrigação principal, não é isso? De pagar o tributo. Então, em face de não ter a obrigação de pagar o tributo, a obrigação principal, a obrigação acessória vai seguir a mesma sorte? Ela não terá obrigação acessórias? Não, no direito tributário é diferente do direito civil. Basta a gente lembrar lá do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que regula essa limitação constitucional ao poder de tributar, no que diz respeito que as entidades assistenciais que gozam de imunidade tributária, olha lá no inciso 3, devem manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, em que pese não haver obrigação principal para um ente imune, pode haver obrigação acessória, sim. Certo? Atentem-se a isso. Ente imune pode ser sujeito de obrigação principal? Outra pergunta. Sim, falamos disso na substituição tributária. Falamos disso também. Exemplo, o senhor é servidorzinho do município, não é isso? O município ele vai reter o imposto de renda se o senhor estiver fora da faixa de isenção. O município, quando faz isso, ele está na condição de substituto tributário. A gente vai já ver substituição tributária. De que tipo? Concomitante. Ao tempo do fato gerador, ele está substituindo o ente competente.
Guardem isso, não esqueçam disso. E por quê? Porque isso já foi perguntado em prova oral de magistratura. Olha, tá. Essa situação foi, gente. E o examinador, obviamente, isso é uma questão mais requintada de direito tributário, um pouco mais profunda, mas o que acontece? É o tipo de questão que vai calibrar a sua nota. Se você, prova oral, não sei se eu já falei para vocês como é que funciona. É o seguinte, o examinador começa a te perguntar do básico. Geralmente ele começa querendo o conceito, que é a obrigação. Que é a obrigação? Dá uma pausa aí e vê se você consegue responder. Conceito é sempre mais complexo. Aí a gente vem com aquela ideia, ó, por exemplo, nada, meu filho, eu quero o conceito. Você não deu o conceito, ele começa a te ajudar. Você começa a se sair bem, opa, chegou na média, chegou na nota para passar. Mas aí você responde uma pergunta mais requintada, você vai dar um up na sua classificação. Não é isso? Por quê? Porque a sua nota vai sair da média. Então é por isso que a gente precisa ter atenção a essas questões mais requintadas, refinadas da matéria. Porque essa que de repente define a sua lotação, meu filho. Né? Tá todo mundo lá no seisão, examinador perguntando isso para todo mundo batendo na trave, e você vai lá e faz o gol. É óbvio que sua nota vai subir. E isso pode significar, obviamente, uma lotação melhor. Seguindo aqui, vamos lá. Artigo 116, parágrafo único, norma anti-elisiva. Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa norma do artigo 116, parágrafo único, está tudo bem, está tudo certo, ela é constitucional, sim, e ela visa resguardar a fazenda pública de uma prática chamada de abuso das formas. Eu dei esse exemplo aqui para os senhores quando a gente falou de imunidade do ITBI, da realização de capital em pessoa jurídica. Não lembro, vamos lembrar? Pois bem, dê uma olhada aí comigo no artigo 116, parágrafo único. Ele diz o seguinte, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, o Código Tributário previu a norma geral anti-elisiva, mas reservou o procedimento à lei ordinária. Quando eu penso em norma anti-elisiva, eu tenho que ter em mente a palavra planejamento fiscal. Planejamento fiscal é possível? É possível. Tem o direito, o sujeito passivo, de pagar menos tributo? Sim, contanto que ele planeje isso antes do fato gerador. E aqui eu estou falando de elisão fiscal. De lícito, planejamento fiscal lícito. Se isso ocorre depois do fato gerador, quando eu já tenho definido todos os elementos da minha obrigação tributária, aí já não pode mais. Aí eu estou diante da evasão tributária, da fuga da tributação, evasão, de se evadir do tributo. Exemplo, emitindo uma nota fiscal com valor menor que o de fato realizado na operação de circulação. Isso é uma evasão, além de outras coisas feias juridicamente. Isso é que não pode. Esse planejamento pós-fato gerador é que não é possível.
entanto, existe uma outra figurinha chamada de elusão fiscal, que parece ilusão, não é isso? Ou elisão ineficaz. Vamos tomar uma água para essa garganta e a gente vem já ver isso.